Por que 11 dias se transformaram em 40 anos? Imagine um mapa nas mãos de um povo. Uma linha curta, uma distância que no papel pede apenas alguns dias de caminhada. Deuteronômio registra esse cálculo. De Horeb até Canaã, 11 dias. Um trajeto curto, uma meta alcançável. E ainda assim a história escolheu outro caminho. 40 anos de peregrinação, uma geração inteira que não pôde entrar na Terra Prometida. O choque entre o mapa e a marcha é o ponto de partida desta pergunta. E é nessa ruptura que mora uma lição que atravessa séculos e chega até nós hoje. Comecemos onde a narrativa bíblica começa a se intensificar. Israel saíra do Egito, não como um bando sem rumo, mas empurrada por uma promessa. O rio foi atravessado. A mão de Deus se fez conhecida em libertação. Logo adiante, a terra prometida estava à vista. Uma terra de leite e mel, de cidades e campos de futuro. Para confirmar aquilo que a promessa indicava, 12 homens foram enviados, líderes, representantes de cada tribo, encarregados de observar, de trazer de volta sinais concretos do que ali havia. Eles passaram 40 dias em reconhecimento. Voltaram com cestos de fruto, evidência material da fertilidade daquela terra, e com relatos sobre povos, fortalezas e desafios. Era informação, era a realidade vista de perto. E, no entanto, foi justamente essa clareza que revelou o coração do povo. Entre os 12, havia vozes que apontavam para a promessa e para a ação. Josué e Calebe disseram: "Vamos subir, porque a terra é da promessa e o Senhor nos dará a vitória." 10 outros, no entanto, pintaram um quadro de gigantes e muros, ampliaram o risco e deixaram que o medo falasse mais alto que a fé. O resultado imediato foi devastador. Murmuração, desânimo, desejo de voltar ao lugar de segurança relativa, ao Egito. O relatório não foi apenas factual, tornou-se instrumental na decisão coletiva. A pergunta que se impõe é simples e aguda. Em que momento a evidência da promessa foi suplantada pela narrativa do obstáculo? A resposta bíblica é dolorosa e profunda. Deus, diante da reação do povo, declarou que aquela geração marcada pela incredulidade não entraria na terra prometida. Os 40 dias de reconhecimento tornaram-se 40 anos de jornada. Há nesse decreto 2 dimensões que precisamos distinguir com cuidado. Uma dimensão judicial, ligada à consequência da desobediência e à seriedade do pecado coletivo, e uma dimensão formativa, ligada ao propósito pedagógico de Deus. Não é uma vingança caprichosa, não é desprezo pela promessa, é antes uma forma severa e amorosa de ensino. O deserto se tornou uma escola. Quando falamos do deserto como escola, precisamos dizer o que isso significa na prática. Em Deuteronômio 8, Moisés lembra que o Senhor levou o povo ao deserto para humilhá-los, provar o seu coração, e ensinar-lhes que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A partir daí, a narrativa mostra elementos concretos dessa formação. Primeiro, dependência constante. O maná, dia após dia, caía como lembrete de que nada naquela jornada seria conquistado apenas pela força humana. Segundo, exposição do coração. No deserto, faltas e murmurações aparecem sem anestesia. Os desejos e medos de um povo se tornam visíveis. Terceiro, identidade comunitária. Em cada prova, os seus são testados como coletivo. A decisão de uns arrasta muitos. Quarto, disciplina moral. A perseverança em meio à tentação forja caráter. Quinto, paciência e humildade para esperar o tempo de Deus. A escola do deserto não é só desconforto, é formação. É aqui que precisamos fazer uma ressalva pastoral. Atrasos nem sempre são punição direta. Há no agir divino o mistério soberano. Às vezes, o que nos parece um desvio é uma espera providencial. Uma temporada que não revela pecado, mas preparação. Outras vezes, porém,
Os atrasos nascem de escolhas humanas, murmurações que se tornam hábitos, decisões tomadas a partir do medo, lideranças que falham. A narrativa de Israel contém ambos os elementos. Deus disciplina sem abandonar, e em meio à disciplina continua a prover. O maná continuou, a água apareceu, mesmo quando o povo resistiu. Provisão e correção coexistem. E onde está a liderança nessa história? Na fragilidade da liderança, na sua responsabilidade. Moisés é figura central e contraditória. Grande intercessor, guia fiel, homem com íntima comunhão com Deus. E contudo, em Números 20, vendo novamente um povo sedento e murmurante, ele falha. Em vez de falar à rocha como o Senhor havia ordenado, ele a feriu em raiva. A consequência foi pesada. Moisés, que tanto conduziu, não entrou na terra prometida. A lição é clara e dura para todo líder. A intimidade com Deus e os feitos passados não nos isentam da responsabilidade pelos nossos atos. Liderar implica ser exemplo. Um deslize pode afetar não somente a trajetória pessoal, mas também o destino do grupo guiado. Voltemos ao ponto central. Por que 11 dias viraram 40 anos? Porque uma decisão coletiva, alimentada pelo medo, redefiniu o destino. Porque a fé vacilou quando a realidade apresentou risco. E porque Deus, na sua sabedoria, transformou um atraso em formação. Ainda que essa formação viesse como consequência. Essa é a interpretação bíblica que devemos manter. Severa quanto ao efeito do pecado, mas maternal quanto ao objetivo final. A formação de uma geração que, ao entrar, pudesse enfim herdar o que foi prometido. Como isso se traduz em nossos dias? Como um 11 dias se torna um 40 anos na vida pessoal, na família, na igreja, no ministério? A resposta começa por reconhecer que a dinâmica é similar. Uma promessa à vista, evidências favoráveis, vozes contrárias que apontam somente para os riscos, uma escolha coletiva ou individual, e então as consequências, que podem ser uma temporada de aprendizado ou uma cristalinização do fracasso. Para ajudar a discernir em que situação você se encontra, se diante de um desvio autoimposto ou de uma temporada providencial, proponho 5 marcadores práticos que devem orientar sua interpretação e sua resposta. Primeiro marcador: o tipo de fala que domina seu ambiente. Quando o foco das conversas é a promessa, as ações começam a se alinhar. Quando a repetição é sobre obstáculos, as emoções se moldam ao medo. Se nas reuniões, em casa ou no ministério, o tema permanente é não podemos ou é muito difícil, é provável que o medo tenha se institucionalizado e esteja moldando decisões. Em contraste, um ambiente que reconhece riscos mas prioriza a ação guiada pela promessa, tende a se mover em direção ao cumprimento. Atenção ao que domina a linguagem. Ela revela destino. Segundo marcador: as atitudes práticas correspondem às palavras? Existe coerência entre o que se professa e o que se faz? Josué e Caleb não apenas disseram que a terra era promessa, estavam dispostos a agir. Muitos no acampamento disseram: o Senhor prometeu. Mas sua postura era de recuo. Na vida contemporânea, é comum ouvir declarações de fé sem investimentos concretos. Se a promessa está sendo anunciada mas não há passos práticos, pode haver sinceridade parcial ou medo inibidor. A fé que gera entrada age. Terceiro marcador: resposta à correção. Quando líderes ou irmãos apontam erros, qual é a reação predominante? Arrependimento que gera mudança ou rechaço defensivo que cristaliza o erro? A geração que ficou fora reagiu com hostilidade às vozes que propuseram fé. Um coração moldável se corrige e aprende. A capacidade de aprender com correção é diferencial entre quem permanece no deserto por tempo indeterminado e quem avança quando a porta se abre. Quarto marcador: qualidade da dependência diária. O deserto formava dependência por meio do maná, rendição à provisão diária. Hoje, um sinal claro de desvio autoimposto
É a busca por autoproteção e autossuficiência que corta a dependência espiritual. Projetos que são conduzidos com toda a estratégia humana, sem busca real por direção e provisão divina, frequentemente se desgastam e atrasam. A humildade de precisar de Deus cada dia é um indicador de prontidão para a terra. Quinto marcador: postura diante da liderança fiel. Em Israel, Josué e Calebe se mantiveram fiéis e foram preservados como semente da próxima geração. Na prática, quando líderes agem com fidelidade, honestidade e sacrifício, a resposta do corpo deve ser honra, avaliação criteriosa e colaboração. Se o padrão é desacatar líderes que claramente caminham com Deus, ou ao contrário, idolatrar líderes com práticas dúbias, a comunidade está em risco de construir seu próprio desvio. Discernimento comunitário é crucial. Esses marcadores não são fórmulas infalíveis. Eles são lentes que ajudam a examinar a trajetória. Há situações em que o atraso tem outra origem. Processos sociais, enfermidades, vontade soberana de Deus que não cabem em nossa lógica imediata. Devemos, portanto, distinguir com humildade entre correção necessária e mistério providencial. Mas se, após olhar esses sinais, você percebe padrões de medo, fala derrotada, inação prática, resistência à correção e orgulho de autossuficiência, é hora de reconhecer que algo está criando um desvio e tomar medidas. O que fazer então? Primeiro, reconhecer. Nomear o medo e a murmuração quando eles se apresentam. O primeiro passo para transformar 11 dias em 11 dias novamente é confessar que nos deixamos dominar por narrativas de risco. Segundo, reposicionar a fala. Mudar o roteiro da conversa para aquela que aponta para a promessa, não só para o problema. Terceiro, agir. Dar passos proporcionais de obediência. Não é preciso um salto irracional. É preciso coerência entre a fé proclamada e os passos que a revelam. Quarto, aceitar correção. Ouvir líderes e irmãos que apontam para a estrada certa. Quinto, restaurar dependência diária. Cultivar oração, leitura da palavra, comunhão e práticas que lembram ao coração a provisão constante de Deus. Há, ainda, uma dimensão de liderança que merece atenção especial. Líderes influenciam destinos. Moisés, por mais íntimo que fosse de Deus, não ficou isento de responsabilidade. Sua falha em Meribá foi determinante. Isso nos adverte contra dois perigos: o de romantizar o líder e o de nulificar sua responsabilidade. Líderes, seriedade no exercício do ofício. Liderados, coragem para chamar quando necessário e prudência para discernir. A igreja saudável é aquela em que liderança e comunidade caminham em accountability mútua e em busca constante da direção do Senhor. Agora, 3 verdades que deveriam ecoar no coração de quem ouve esta mensagem. Primeiro, o medo e a incredulidade têm poder real de frustrar promessas. Não minimize sua eficácia destrutiva. Segundo, atrasos podem ser corretivos e formativos. O deserto pode ser uma escola. Não descarte a disciplina como mera punição, mas também não a banalize. Terceiro, líderes fiéis e indivíduos corajosos mudam destinos coletivos. A coragem de poucos pode revirar a narrativa de muitos. Essas verdades não são simples slogans, são orientações para a ação. Não quero que essa palavra se transforme em acusação. Há muitos que vivem desertos longos e pesados, sem culpa pessoal pela circunstância. Doenças, lutas políticas, catástrofes sociais. Todos podem colocar uma comunidade em marcha lenta. Para esses, a mensagem é de compaixão e perseverança. Deus caminha conosco e não é indiferente ao sofrimento. Mas quando identificamos uma trajetória que parece autorredutora, quando nós mesmos resistimos à promessa com versões modernas de murmuração, devemos ter a coragem de admitir, corrigir e agir. Alguns exemplos práticos podem ajudar a visualizar como isso se dá em contextos concretos. Em um ministério,
Um grupo que sempre questiona novas iniciativas com base apenas nas perdas potenciais, sem calcular a possibilidade de ganho espiritual, tende a perder oportunidades que eram alcançáveis. Em uma família, pais que, por medo, evitam mudanças necessárias, mudança de cidade por trabalho que alavancaria a estabilidade, por exemplo, podem permanecer em padrões que limitam gerações. No ambiente profissional, equipes que se refugiam em análises eternas e nunca tomam decisões, perdem prazos, contratos e relevância. Em cada caso, o padrão é o mesmo. Medo que paralisa, relato negativo que contamina a comunidade e um atraso que, se não corrigido, solidifica-se em hábito. O convite final é duplo: arrependimento e ação. Arrependimento que significa voltar-se de verdade da narrativa do medo, de murmurações que consomem energia e de justificativas que uniformizam a estagnação. E ação: passos práticos de fé proporcionais à promessa. Talvez um pequeno movimento para fora da zona de conforto. Talvez a reestruturação de prioridades. Talvez a decisão de apoiar um líder fiel em vez de sabotá-lo. O importante é que a mudança não seja apenas emotiva, mas comportamental. Antes de encerrar, quero reforçar uma esperança que percorre toda a Bíblia. Deus não renunciou às promessas porque uma geração fracassou. A história não termina no deserto. A terra foi finalmente conquistada sob Josué. A promessa, embora postergada por causa da incredulidade, foi cumprida. Essa esperança nos convida a perseverar. Mesmo quando a temporalidade de Deus nos confunde, sua fidelidade permanece. Se essa mensagem tocou você, se fez sentido diante de uma espera que você vive, permaneça comigo até o fim e deixe um comentário simples. Sim, se já viveu um atraso que parecia injusto, ou, não, se nunca passou por algo assim. Inscreva-se para receber mais reflexões que unem exposição bíblica e aplicação prática. Agora vamos orar. Senhor Deus, reconhecemos que muitas vezes, diante da promessa, deixamos o medo tomar a frente. Senhor, dá-nos olhos para ver a Tua provisão, coragem para agir conforme a Tua palavra e humildade para aceitar correção quando precisamos. Senhor, cura as fissuras de nossos corações que permitem a murmuração. Ensina-nos no deserto como formaste o Teu povo, a depender de Ti, a perseverar e a confiar na Tua fidelidade. Pedimos também graça para nossas lideranças. Dá-lhes sabedoria, paciência e integridade. E, por fim, pedimos que seja em temporada de prova ou de espera providencial, possamos reconhecer Tua mão formadora e avançar quando abreres a porta. Em nome de Jesus, amém. A promessa continua viva. O deserto pode ser escola, e não prisão, se aceitarmos a lição que ele traz. Hoje, escolha acreditar no que Deus prometeu mais do que no que você vê como obstáculo. Quando a fé decide agir, a história muda. Quando o medo decide, a história se repete. Para quem quiser aprofundar esse estudo, há um grupo de estudo que tem se reunido para ler Números, Deuteronômio e Josué com aplicação pastoral. O link está na descrição. Inscreva-se no canal, participe e venha caminhar com outros que querem aprender no deserto sem se esquecer da promessa.